na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tinha colocado, só que aí, eu tinha colocado como versículo, como no culto de hoje, né? Cativeiro, via de libertação. Daqui a pouquinho vocês vão entender tudo isso, entender o porquê desse título, né? Quando eu estava ainda no começo, no finalzinho do mês de março, preparando os temas para ministrar durante esse mês, e aí quando eu olhei a semana, eu falei, a semana da Inconfidência Mineira, né? Uma época que eles estavam lutando para se libertar do jugo de Portugal, de toda aquela opressão que o Brasil enfrentava, porque pegava todas essas riquezas e levava para fora, então eles querendo se libertar dessa tirania. E aí eu me lembrei, falei, nós também éramos escravos, estávamos neste mundo servindo ao diabo, inconscientemente, mas estávamos. A maior parte de nós, quem é que tinha consciência que estava servindo ao demônio? Ninguém sabia. Uma pessoa ou outra que está mesmo no, vamos colocar, que conheceu as profundezas de Satanás, que se lançou nessa vida, até tem esse entendimento. Mas de modo geral, a grande maioria das pessoas não tem noção que está servindo ao diabo, que é escravo dele, através dos vícios, através dos pecados, através da opressão, né, mental, emocional, física. Então, tem muita gente que está oprimida pelo adversário, se tornou escravo, mas não tem noção disso. O que é escravo? É aquele que não tem vontade própria, ele não consegue sair daquela situação, ele não pode sair daquela situação. Essa é a verdade de um escravo. O escravo não consegue sair daquela situação, ele está ali sob jugo. Então, eu comecei a lembrar dessa situação, e aí comecei a separar os versículos para ministrar, e é claro que não dá para se falar em libertação sem essa passagem aqui, porque aqui nos dá logo de cara a chave. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, obrigado, Pai. Obrigada porque nós temos uma palavra tão forte, tão poderosa, que nos ensina o caminho, Pai. Amém. No mesmo momento em que nós descobrimos que somos escravos, nós também descobrimos como alcançar a libertação. Muito obrigada. Nos dá entendimento e sabedoria para, durante esse período que estamos meditando na Tua palavra, nós possamos compreender, Pai, e colocarmos a nossa vida no Teu altar de tal maneira que a obra do Senhor seja completa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então veja bem, não dá, normalmente a gente usa muito separar alguns textos que nos chamam a atenção, como é o caso do texto do versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes, um pouquinho, ele fala, você precisa do quê para você conhecer a verdade? Você precisa permanecer na minha palavra, ser discípulo. Se você não conhece a palavra, se você não se posicionou como discípulo, você não chegou ao conhecimento da verdade. E a libertação também você não vai alcançar. É uma sequência, né, de atitudes que você toma. Primeiro você precisa conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, abraça a verdade. Porque tem gente que conhece a verdade e rejeita. Claro que tem gente que conheceu, mas depois a pessoa não quis. De alguma maneira, vamos colocar que ela não recebeu não foi escolhido. Foi chamado, mas não foi escolhido, não rejeitou. Faraó sabia que Deus era Deus. Porque na hora que a situação apertava, ele fazia o quê? Ô Moisés, eu pequei. Ora Deus aí, para que porventura tenha misericórdia, e tira isso aqui, esse mal. Então ele sabia que ele tinha pecado, e ele sabia
que Deus tinha poder. Então ele tinha o quê? Ele tinha conhecimento da verdade. Ele optou por não obedecer, por não se tornar discípulo do Senhor. Alguns egípcios seguiram os israelitas e foram para fora do Egito, seguindo pelo deserto aqueles 40 anos ali, seguindo aquele povo de Deus. Alguns realmente se tornaram discípulos do Senhor, outros não, deram trabalho para Moisés. Mas isso é uma outra história para outro dia. Então veja bem, agora Jesus está falando aqui com eles. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa, aliás, permanecer no meu mandamento. Você precisa ser meu discípulo. Você precisa ser meu seguidor. Se você não se tornar meu seguidor, você não vai estar conhecendo a verdade na sua amplitude. O que é conhecer a verdade de uma forma mais ampla? É entender o quanto ela é necessária, o quanto ela é indispensável para a nossa vida. A verdade, ela é indispensável para nós. Essa verdade aqui, ó, a verdade eterna, ela é indispensável para nós. Se eu quero realmente ser liberta das coisas que me oprimem, que me seduzem, do pecado, eu preciso me posicionar diante do Senhor como discípula dele. Meu Deus. Nós vamos falar bastante sobre essa questão, porque se você for ver, tudo está ligado. Então, por aí você já entende que a libertação, ela exige, tá, o conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra é que vai gerar em você libertação, tá? Então, vou até colocar assim, quando às vezes você vê no dia a dia, só para dar uma palavra prática sobre isso. Nós sabemos que muitas pessoas vivem oprimidas em algum lugar, às vezes no trabalho, às vezes é explorada no trabalho, ela é explorada emocionalmente dentro de um relacionamento. Uma mulher muitas vezes é oprimida ali, ela tem direitos. Nós temos direitos como mulheres, como mães, como filhos, os maridos, todos nós temos direitos. E às vezes, por desconhecer o seu direito, a pessoa sofre. Ela perde bens numa partilha porque ela não conhece os direitos. Então, o que a gente precisa conhecer é o nosso direito, tá? Então, quem sou eu e quais são os meus direitos? Eu sou filha de Deus e eu tenho direito a morar no céu. Mas eu preciso conhecer esse direito e me colocar na posição. Não é porque Jesus morreu pelos nossos pecados que agora todo mundo vai para o céu de qualquer jeito. Então eu tenho direitos, mas também tenho deveres, tá bom? Nós estamos vivendo dias difíceis. Quando eu estava meditando nisso, eu até anotei aqui, olha, uma coisa que me veio. Estamos vivendo dias difíceis em que o pecado afronta o homem. E não afronta o homem quando eu falo o crente, não. Porque tem gente que acha que o pecado só está ali para provocar ele. E às vezes eu fico observando a maneira de falar de alguns cristãos e dá a entender que o pecado só afronta quem é crente. O pecado, ele está afrontando o homem como ser criado por Deus. Da mesma forma que a serpente tentou Eva lá no paraíso. E por que não tentou Adão? Ela sabia que se fosse direto em Adão ia ser mais difícil. Ele vai em Eva, porque a Eva, com aquele jeitinho dela, acaba convencendo o Adão, porque ela é mais fácil. Depois que ela comeu, ele vai achar, não, realmente ela comeu e não morreu. E aí, então ele sabe quais as estratégias que ele usa. E hoje nós vimos algumas frases, eu já até falei sobre isso aqui, que são muito chamativas para enganar a pessoa. Porque todos nós temos a necessidade de nos autoafirmar, de mostrar que nós somos o tal, de provar para as pessoas que ninguém manda na gente. Então, tem algumas frases que a gente ouve bastante: quebrar o tabu. Nós temos que quebrar o tabu, porque isso aí é tabu. Ou seja, isso é coisa que já é ultrapassada, né? Que nós precisamos experimentar de tudo. E olha que esse negócio está dando o que fazer. Está dando o que fazer. Todo mundo agora acha que tem que experimentar de tudo, né?
Não chega a questão de casamentos, né, homossexuais, agora tem casamento triplo. Você pode agora casar com várias pessoas. No Brasil pode fazer isso já. Você não pode casar no mesmo dia por enquanto. Então você casa com uma pessoa, depois você se une àquela pessoa e coloca ela na certidão de casamento. Já pode. Então já tem aí família assim. Né? A mulher está grávida, o cara tem duas mulheres, acontece isso já. Já é realidade no nosso país. Casamento com animais? Ah, pastor, tem, você não teve uns anos atrás. O cara casou com a égua dele lá, uma burra, não sei o que. Fez cerimônia de casamento, colocou o grinaldo, anel e tudo. Zoofilia. Né? Casamento com crianças, tem uns montes. Né? Tem países em que isso é legalizado. Sua casa lá diz eles que vão esperar a criança ficar você não espera coisa nenhuma, a gente sabe disso. Então casa com criança. Então todas essas coisas estão acontecendo aí e a questão é, hoje estava vendo um relacionamento aí de homossexuais e ela falou assim, não, o importante é ser feliz. Você está feliz? Amém, meu querido. Seja feliz do jeito que você quiser, não importa o que você esteja fazendo. Então isso é uma cultura atual. Eu não tenho nada a ver com a vida sexual de ninguém. Só vou continuar pregando o que está na palavra. Tá? Nós que tememos a Deus, que queremos ser a vida conforme diz as Escrituras, temos que nos apartar. Amém? Isso a gente tem que falar. Então, nós estamos vendo esses dias complicados. Então, ser feliz com aquilo que me faz feliz. O que me faz feliz? Então, isso é uma realidade que está sendo uma mentira, vamos dizer assim. Que está virando realidade porque ela está sendo inculcada nas pessoas como verdade. Então, não é que ela seja verdade, mas ela está virando realidade na vida de muitas pessoas. Eu sou feliz com aquilo que me faz feliz. Ah, eu estou casada, mas eu não estou mais feliz com esse homem. Ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele atende as minhas necessidades sexuais, ele atende as minhas necessidades financeiras, emocionais, mas eu não estou mais feliz com ele, conheci um outro, gostei mais do outro. Então eu vou largar desse e vou ficar com o outro. É assim. Na cabeça de muita gente isso já está funcionando assim. Porque a mentira, já ouviu aquela história da mentira e a verdade se encontraram? Aí a verdade fala, a mentira fala uma verdade, aí a verdade é. Aí depois a mentira fala uma outra verdade, ela, a água tá boa. Aí ela é verdade. Aí elas tiram a roupa e vão para a água. Aí a verdade sai, coloca, a mentira sai, coloca a roupa da verdade e sai todo mundo confiando nela. Aí quando a verdade sai da água, ela fala, não vou sair da água com a roupa, com as vestes da mentira, nem isso eu vou querer colocar e sair nua. Então a verdade nua ninguém quer. Né? Então daí vem esse ditado, né? Verdade nua e crua, ninguém quer. Quando ela está assim, tem horas que você não aceita certas situações. Então isso é o que nós estamos experimentando hoje. A verdade, que é a palavra. E se você lembrar do Evangelho de João 14,6, que está escrito, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então a vida é Jesus, a verdade é Jesus, o caminho é Jesus. Não dá para você mudar isso. Não, vou retomar o que eu estou falando, não para aquele que é cristão segundo as Escrituras. Para quem não é, viva a sua vida. E depois todos nós, porque às vezes a gente fala errado, você vai comparecer depois diante de Deus. Não, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E Ele dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Uma outra expressão, uma outra coisa que se fala muito. Acabar com essa religiosidade. Às vezes as expressões são outras, eu estou usando a minha expressão. Acabar com essa religiosidade hipócrita. Porque isso eu escuto muito, eu vejo muito nas redes sociais. Porque eles são muito hipócritas. Estão lá pregando e fazendo coisas erradas. Tem pastor roubando, tem pastor adulterando, tem pastor fazendo isso, fazendo aquilo outro. É verdade? É verdade ou não é? É. Tem pastor fazendo coisa errada? Tem. Agora, porque tem
fazendo coisa errada, a coisa errada virou certa? Não. Então, se eu estou no lugar e alguém está fazendo uma coisa errada, eu vou fazer errado porque ele está fazendo errado? Se você estiver no seu trabalho e você descobre que teu patrão está roubando, você vai passar a roubar também? Não. Se você está dentro de um lar, os meus pais também, eu descobri que meus pais têm adultério, ou a mulher, vou descobrir que meu marido adultério, então eu vou adulterar também. Não, sai, não quer mais, não está errado, sai do casamento. Ou ora por ele, sai do casamento, mas não vai fazer igual ele. E tem gente fazendo. Então tem muita gente que é assim, se fulano faz, eu faço também. Não preciso de ir para a igreja. Então a pessoa, ela não se baseia na palavra, ela se baseia no erro. E Jesus, ele fala, quando os fariseus estavam lá fazendo coisas erradas, Jesus falou, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Eu tenho que andar em conformidade com as suas, não ande em conformidade com as suas obras. O que eles fazem está errado. Mas o que eles estão pregando lá, eles estão lendo as escritura está certa. Então a gente vai continuar vendo erro. Sabe por quê? Porque o homem erra. Agora não é porque o homem erra que o erro deve ser apregoado, que ele deve ser multiplicado. Ore por aquele que está no erro, para que ele se converta, para que ele saia dessa lama de pecado, para que ele encontre libertação. Está ouvindo a palavra, uma hora Deus pode tocar, Deus pode mudar a história de vida dessa pessoa. Eu tenho que acreditar nisso, porque se eu acredito que a palavra pode mudar a vida do pecador que está lá fora, por que eu não acredito que ela pode mudar a vida de alguém que está dentro da igreja? Ouvindo direto. Tem gente ali orando, intercedendo, eu vou clamar. Eu estou clamando pelo meu irmão, pelo meu primo, pelo meu cunhado, pelo meu avô, pelo meu bisavô, eu estou orando pela minha família, pelo meu neto, estou orando. E creio que Deus pode libertar, seja lá que tipo de vida a pessoa estiver levando. Por que eu não vou crer que Deus pode mudar a vida de quem está lá? Já conhece. E se continuar errando, o problema é dele com Deus. Se estiver ensinando heresia, não. Se eu estiver pregando lá, eu vou lá dar palavra, mas não é isso que está escrito. Então aí eu vou ter que tomar cuidado. Aí eu vou ter que me afastar. Peraí, não vou ficar ali não. Vou para outro lugar. Tem um monte de igrejas pregando a palavra. Tem um monte de gente sincera. Eu conheço muitos pastores. E sinceramente, a grande maioria que eu conheço são pessoas idôneas. Tem pessoas que eu tenho a minha reserva, mas a grande maioria que eu conheço são pessoas idôneas. Que eu conheço a vida, que eu conheço a família. São pessoas idôneas. Então a pessoa generaliza para o mal, levando como se a grande maioria estivesse no erro. O que é uma outra mentira. Com cara de verdade, porque alguém viu um ou outro falando. E muitas vezes nem todo aquele do qual você está falando mal realmente está no erro. Falaram tanto mal de Paulo, falaram tanto mal de vários discípulos do Senhor, eles não estavam no erro. Então cuidado, porque nem todo aquele que está sendo difamado, de fato está no erro também. Então são coisas que a gente tem que aprender a separar. Então, tem muita gente dando brecha para o pecado, escandalizando outros. Vão dar conta? Vão. Só para a gente, não vou ler aqui, não vou abrir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, fala que nós não devemos dar escândalo em coisa alguma. Gálatas 5, 19 e 21, é onde fala sobre as obras da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são impureza, lascívia. Então tem aquele monte de obras que são obras da carne. E que se a pessoa não vigiar, seja ela crente ou não, ela vai errar. Então disso a gente tem que se afastar. E tem que buscar o quê? O fruto do Espírito. Então o pecado, o pecado está na terra. E ele vai continuar agindo na vida das pessoas. Nós só temos que vigiar, porque eu já não sou escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não sou escravo do pecado também não. Quem der motivo para escândalo vai responder diante de Deus. Mas isso não é desculpa para nós pecarmos. Tá?
João, ainda, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, voltando um pouquinho, aí mesmo, no mesmo capítulo, 8, 24, diz aqui: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso Jesus falou para os religiosos da época. Vocês não estão crendo que eu sou, então vocês vão morrer nos vossos pecados. Tem gente que não acredita que Jesus é quem ele diz ser. Ou, vamos usar uma expressão um pouco diferente, tem gente que não acredita que a Bíblia é a verdade. Para alguns ela é um amontoado de livros que algumas pessoas usam para se assenhorear dos outros, para dominar sobre os outros. Se for, pensa no sucesso que isso conseguiu. Como tem gente no mundo inteiro se tornando cristão. Agora pensa também na vida que os cristãos estão levando e como mudaram, como houve cura, como houve libertação, como pessoas que eram nocivas à sociedade se tornaram pessoas que hoje são bem-sucedidas e que são bênção na vida da família. Quantas pessoas que estavam no pecado, que estavam no erro e que largaram tudo e se tornaram pessoas idôneas, pessoas produtivas para a sociedade. Então, tudo isso ainda é lucro, tá? Eu creio na Bíblia como a verdade, como a palavra de Deus. É assim que nós cremos e por isso obedecemos. Agora, se a pessoa mesmo assim não quer crer, então ela tem que, no mínimo, entender e reconhecer que aqueles que se converteram, que deixaram o mundo de pecado, que estão servindo a Deus fielmente, se tornaram de lixo da sociedade, muitas vezes, pessoas que estavam mesmo na sarjeta da vida, e hoje são homens e mulheres idôneos, capazes, que são benéficos à sociedade. Então, no mínimo, isso tem que ser reconhecido. Efésios. Passa um pouquinho para frente aí. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Carta aos Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensa por quê? Toda vez que nós pecamos, nós ofendemos ao nosso Criador. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Quando a gente fala pecado, parece que fica um pouco mais fácil. Mas todo tipo de transgressão contra o Senhor é uma ofensa a Deus. Então nós estávamos mortos. E Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. O pecado gera morte. Aí tem até a música que ela estava tentando falar com a palavra. Toda morte vencida gera vida. Então é uma coisa que a gente precisa entender. Eu estava no pecado. Agora eu venci o pecado. Eu venci a morte e isso trouxe vida para mim. Jesus me dá vida. Romanos 6, a partir do versículo 16. Paulo, você está com a NVI aí? Eu peguei e esqueci. Nova tradução do lugar de hoje? Lê para mim o versículo 16 que eu vou ver se está igual. 2:16? 6:16. Romanos 6:16. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. É isso mesmo, esse texto também. Ótimo. Continua olhando para mim até o versículo 23. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus por vocês, que antes eram escravos do pecado.
Agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No entanto, no passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Eu quis essa tradução porque ali fala, aqui fala servo na nossa tradução, ali fala escravo. Escravos do pecado. O escravo é aquele que não tem vontade própria, ele é dominado. E aí você sabe que muitas vezes você conversa com pessoas e a pessoa fala, mas eu quero sair dessa vida, ora por mim. Né? Não acontece isso com você? Você conversar com a pessoa fala, eu quero sair dessa vida e eu não consigo sair dessa vida, por quê? Porque a pessoa é escravo. O escravo, ele está subjugado. Ele tenta, mas ele não tem forças. E aí a gente tem que orar por essa pessoa, ir falando da palavra, a pessoa tem que ouvir a palavra. Conforme nós lemos lá João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então você tem que ir ouvindo a palavra, se colocando em obediência, porque a palavra vai te limpando e vai te libertando. É a tua alforria. Tá? A Bíblia é a tua carta de alforria. A partir do momento que você vai conhecendo a palavra, você vai conhecendo os seus direitos e se torna uma pessoa livre. Mas é livre para servir a Deus. Só que agora não é mais daquela escravidão, aquele jugo. Você vem por amor. Nós estávamos falando na reunião de célula, né? E a irmã Adriana falou assim, mas eu não me sinto escrava de Deus. É verdade. Você não se sente, como escravo, você sente o jugo da escravidão. Você não quer pecar e peca. Como diz Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você não quer fazer e você tem uma lei na tua carne que te chamou para o pecado. Mas quando você serve a Deus, já não é um peso. Eu não me sinto escravo. Eu falei, pois é, porque nós nos entregamos voluntariamente para Ele. Amém? Amém? Agora já não é jugo. Aqui diz no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Antes nós estávamos mortos no nosso pecado, né? O dom de Deus, mortos do pecado. O pecado gera morte. Agora o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quando a gente começa a conhecer a palavra, quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a se voltar para Deus e falar, Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Antes o diabo entrou e reinava. E eu não queria. Mas eu não conseguia sair. Veja nesses países que estão em guerra, né, com uma tirania, e as pessoas estão querendo fugir do país. Muitos morrem tentando fugir de determinados países. Eles estão querendo sair. Arriscam a própria vida e a vida da família. Porque eles querem sair daquele país onde um jugo pesado e maldito está sobre eles. Agora nós nos colocamos voluntariamente nas mãos do Senhor, porque nós queremos que Ele reine sobre nós. Eu não quero mais ser escravo do pecado, eu quero ser filho de Deus. E como filho, eu me sujeito às leis de Deus. Porque é isso, o filho para estar dentro de casa, ele tem que estar em obediência a seus pais. Está dentro de casa, vai obedecer. Tem filho que prefere ir embora porque não quer mais obedecer meus pais. Eu quero ir lá para fora e fazer o que eu quero fazer. Porque ele não quer mais se sujeitar.
Então, não é que ele não quer mais a casa, o conforto, não é nem que ele não ame os pais, mas ele quer fazer tudo o que ele quer fazer. Então, assim como filhos de Deus, quando a gente se coloca na presença de Deus, nós queremos que Ele reine, que Ele exerça domínio sobre a nossa vida. Só que o domínio de Deus é como? Ele nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Eu até brincando com as irmãs da célula, eu estava falando que às vezes a gente, andando em alguns lugares, aconteceu, Deus está andando com o pastor em algum lugar, e o lugar está encharcado, aí ele fala assim, ó, vem aqui, pisa onde eu estou pisando. Ele vai na frente, eu vou atrás, olhando o que passa dele. Pisou aqui, opa, tirou o pé, eu ponho o pé. Para eu não escorregar em lugar nenhum. Então seguindo as pisadas. Aí eu vou, ele não escorregou, eu não vou escorregar, eu vou junto. É isso que Deus quer fazer com a gente, Ele quer nos guiar dessa maneira, né? Ensinar o caminho em que nós devemos andar, e tem que estar bem pertinho dEle, tem que estar em comunhão completa com o Senhor, para que nós possamos seguir as pisadas dEle. Jesus, isso é que Deus quer para nós, isso é uma vida liberta, tá? Libertas do pecado, vivendo para Deus. Então até coloquei como conclusão, o crente genuíno foi liberto da escravidão do pecado, ou seja, ele abandonou a prática do pecado. Pecado, o que é pecado? Pecado é falta de amor a Deus e ao próximo. É o que a Bíblia diz, não com essas palavras, mas pecado é falta de amor a Deus e ao próximo. Pensa aí num tipo de pecado: idolatria. Você está pecando contra quem? Deus. Assassinato, você está pecando contra quem? Deus. Contra o teu próximo. O adultério, você está pecando contra quem? Contra o teu cônjuge. A pedofilia, você está pecando contra uma... Cara, em todos eles você acaba pecando contra Deus também. Mas em alguns pecados você peca ali com o homem. Outros pecados é diretamente você e Deus. O seu próprio corpo, que é o homem, a natureza. Então o pecado, ele é falta de amor. Você realmente não ama o Senhor. Colocou outro ídolo no lugar de Deus. Você não ama o teu próximo, você pecou contra ele, você fez ele sofrer. Então quando nós estamos pecando, na verdade o que está faltando nos nossos corações é amor. E aí você lembra? Primeira carta de 1 João, né? Capítulo 4, versículo 8, não é isso? Abra lá. Primeira carta de João 4, 8. Só não marquei aqui, mas é isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você tem amor no seu coração, você tem Deus. Esse versículo é engraçado porque eu lembro desse versículo por causa da musiquinha infantil. Está no capítulo 4, versículo 8 de 1 João. Deus é amor, a Bíblia nos diz: Deus é amor, buscai e achareis. Aí vem, está no capítulo 4, versículo 8 de 1 João. Aí fica mais fácil de eu lembrar. Quando eu esqueço, eu lembro da musiquinha. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor.